decoro regimental, invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão especial em homenagem ao 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado do Exército Brasileiro. O 12º é uma instituição que contribui para a garantia da soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, salvaguardando os interesses nacionais e cooperando com o desenvolvimento nacional e o bem-estar social. A importância de ser uma escola de ordem e da disciplina pautada em princípios morais como a honra, correção de atitudes, lealdade, camaradagem e espírito de equipe. Ensina a entender e respeitar os nossos símbolos nacionais. Euclides da Cunha, aluno de Benjamin Constant, declarou que o lema de nossa bandeira é uma síntese admirável do que há de mais elevado em política. É responsável também pela formação da nossa reserva mobilizável, cumprindo a Lei 4.375, de 17 de agosto de 1964, que diz que todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos necessários à segurança nacional, nos termos e sob as penas da Lei do Serviço Nacional. Segundo o poeta Olavo Bilac, o serviço militar é um triunfo completo da democracia, o nivelamento das classes, a escola da ordem, da disciplina e da coesão, o laboratório da dignidade e do patriotismo. O município de Erechim é tributário e anualmente são listados aproximadamente 760 jovens. Desses são selecionados em média de 190 a 210 para a prestação do serviço militar, inicial no 12º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado em Alegrete, dando oportunidade aos jovens de nosso município de prestar o serviço militar, bem como, caso desejarem, o seguimento na carreira militar. Esse trabalho de seleção dos nossos jovens é realizado em Erechim por uma comissão volante daquele batalhão, sintetizando os deveres, valores e ética do Exército, que são o patriotismo, dever, lealdade, probidade e coragem. Os nossos jovens participam de ações cívico-sociais ou ACISO, que são atividades realizadas pelo Exército Brasileiro para promover assistência e auxílio a comunidades, desenvolvendo o espírito cívico e comunitário de cidadãos no país ou no exterior, para resolver problemas imediatos e prementes. Os que seguem a carreira militar têm a oportunidade de participar da Força de Emergência das Nações Unidas. O Exército Brasileiro participa de missões visando participar ou estabilizar nações assoladas por conflitos. Atualmente, o Brasil envia soldados para os mais diversos países do mundo em missões de paz. É uma grande escola para a vida toda, onde se aprende não apenas a defender a nossa nação, mas a ser solidário, a respeitar e a trabalhar em equipe, portanto, contribui na formação da personalidade de nossos munícipes para a formação de homens prontos para darem sua vida à pátria. Bem merecidas homenagens. Obrigada e boa noite. Também queremos entregar ao comandante do Exército Brasileiro uma homenagem do Poder Legislativo de Erechim, que é o nosso troféu Castelinho, coronel. O troféu Castelinho é a mais alta honraria desta casa. Portanto, pelo belo serviço prestado à nação brasileira, queremos também lhe fazer esta homenagem ao senhor e também ao Exército Brasileiro. Neste momento, então, eu gostaria de convidar o Tenente-Coronel César Alexandre Carli, comandante do 12º Batalhão de Engenharia, para se manifestar nessa solenidade. Inicialmente, eu gostaria de dar meu boa noite a todos e agradecer ao Tenente Dorival
de público, pela recepção que ele nos deu aqui na cidade de Erechim. Senhor presidente, senhora vice-prefeita, nossos ex-combatentes, senhores e senhoras, vereadores, para mim, pessoalmente, é uma grande honra estar aqui nessa cidade, a cidade da qual se origina um grande número dos nossos soldados, do nosso batalhão, de muitos dos nossos cabos e até de alguns dos nossos sargentos. Muitos que iniciaram o seu serviço militar, hoje são militares de carreira e têm as suas origens aqui nessa cidade. Inicialmente eu gostaria de dizer que, para mim, a distância que eu percorri me fez verificar qual a dificuldade que tem o nosso soldado em se apresentar em Alegrete. São duas cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas de características bastante diferentes. Isso já era da nossa ciência, já era do nosso conhecimento, mas a verificação em loco nos faz ter a real dimensão dessas diferenças. Mas, pelo contrário, as diferenças são aquilo que nos complementam, são aquilo que nos fazem melhores. Então, eu tenho certeza de que aqueles militares que têm origem aqui na região da Serra, seja de Erechim, seja de Passo Fundo, seja de Getúlio Vargas, juntamente com os nossos gaúchos da fronteira oeste, de Alegrete, Manuel Viana, se complementam e formam aquilo que é o 12 Batalhão de Engenharia de Combate. Eu não vou ter mais nada do que falar, porque a nossa vereadora Vânia fez a lição de casa, e ela conseguiu aqui sintetizar em poucas palavras tudo aquilo que nós realizamos. Mas, naquilo que afeta diretamente a cidade de Erechim, nós trabalhamos com jovens que chegam às nossas mãos de diferentes origens familiares. Muitos possuem a sua família completa. Outros não são dessa maneira, são de maneira diferente. Outros têm origem no campo, outros têm origem da cidade. E nós conseguimos, dentro de um curto espaço de tempo, transformar esses jovens em soldados, que é a nossa obrigação constitucional. Porém, dizer que nós conseguimos transformar esses jovens em soldados é muito pouco perto do trabalho que nós realizamos. Eu costumo dizer a eles que o período que eles passam conosco é um período de aprendizagem para a vida. E aquilo que já foi falado aqui é a pura realidade. Muitas vezes nós tiramos um garoto de casa, um jovem, que está acostumado a ter a sua individualidade, vou detalhar, não é isso? Tem o seu quarto, tem o seu computador, às vezes tem até o seu banheiro individual, outros vivem em quartos coletivos, outros vivem na campanha, mas lá no quartel todos têm o mesmo alojamento, têm o mesmo banheiro e têm os mesmos horários e as mesmas obrigações a cumprirem. E transformamos esses jovens numa equipe de trabalho. Todas essas origens se complementam e fazem a nossa força. Esses jovens, depois de 12 meses, eles têm uma noção maior do que é o nosso Brasil, do que é a obrigação para com a nossa pátria, os valores de civismo, os valores de lealdade, honestidade, honradez, que, como todos nós sabemos, são tão importantes para que a gente queira que o nosso país seja mais justo, mais humano, mais solidário e possa realmente se transformar numa potência, mas não somente uma potência econômica. A parte econômica tem que estar acompanhada da nossa sociedade, um bem-estar geral da nossa sociedade. Só nós vamos ter um bem-estar geral da nossa sociedade se as pessoas forem mais humanas, forem mais solidárias, souberem compreender o próximo. E isso no serviço militar a gente aprende. O soldado aprende, porque ele tem que respeitar as diferenças, respeitar as características individuais que as pessoas possuem. E esse é o nosso dia a dia. Incutir nesses jovens esse amor à pátria, os valores que muitas vezes estão esquecidos na nossa sociedade, de honestidade, pensar nas consequências dos meus atos em relação ao próximo. E a gente procura, no trabalho que realizamos,
transmitir um pouco desses valores. Eu tenho certeza que após 12 meses, aqueles jovens, aqueles garotos que entraram pelo portão das armas do 12 Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, quando saem por esse mesmo portão, 12 meses depois, são outras pessoas. São cidadãos melhores, que poderão contribuir para com a sua sociedade, com a sua comunidade, com aqueles que estão cerca de si, são aqueles que estão mais próximos. E esse é o nosso objetivo, por assim dizer, secundário. Tá? Nosso objetivo primordial é formar o reservista, aquele que vai ter por obrigação de pegar em armas para defender os interesses do Brasil quando esses interesses forem contrariados. Defender a nossa liberdade, defender a nossa democracia, defender os valores da nossa brasilidade. Mas, como objetivo secundário, nós temos também a obrigação, até pela quantidade de tempo que temos dentro dos nossos muros, esses jovens, a obrigação de entregarmos um cidadão melhor para a sociedade. E os nossos esforços são voltados todos os dias para que esse cidadão possa ser entregue nas melhores condições possíveis. Tenho certeza, senhores pais que por acaso estejam aqui presentes, que a nossa preocupação diuturna com esses jovens é bastante grande. Eu tenho a perfeita noção de que eu recebo jovens sadios, íntegros, de boa saúde, e eu tenho a obrigação de devolvê-los, se não nas mesmas condições, em melhores condições do que os recebi. E nós trabalhamos o tempo todo pensando em segurança, pensando em como as nossas atividades vão se desenvolver, porque nós temos que treinar para a guerra. Nossa profissão é uma profissão eminentemente de risco. E o seu João e o seu Afonso estão aqui para dar esse exemplo. Nossa profissão é uma profissão de risco. Estar aqui hoje, nessa situação, fardado, de gravata, com uniforme bacana, é a situação de paz. Mas não é aquilo que é o objetivo do Exército. Nosso objetivo é defender o nosso Brasil. Então, vocês podem ter certeza que a gente trabalha com esse objetivo, de procurar formar o nosso reservista, mas sempre com segurança, sempre preservando a vida humana, preservando as atividades. Não existe nenhuma atividade militar que não esteja calcada em cima do risco. Não existe uma instrução de tiro que não tenha o risco. Não existe um serviço de guarda ou quartel na qual o soldado está armado com um fuzil FAL na sua mão, com poder de destruição letal, que não seja uma atividade de risco. Não existe dirigir uma viatura militar de 5 toneladas, de 7 toneladas, carregando materiais de ponte pelas nossas estradas, que não tenham risco. Tudo tem um risco iminente, mas a nossa preocupação sempre é de trazer esse militar, conduzi-lo com bastante segurança. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aos senhores pais, no sentido de que nós nos preparamos para a guerra, procuramos, juntamente com isso, trabalhar e aperfeiçoar o cidadão que nos é entregue, e sempre com muita segurança. Por fim, eu gostaria de agradecer a essa casa pela deferência, pela homenagem, e saibam, senhores vereadores, que esse troféu ficará no local de bastante relevo na nossa unidade, e na primeira oportunidade que eu tenha junto aos nossos militares, eu farei uma formatura, uma atividade em conjunto com todos os nossos integrantes, para que eu possa apresentar essa distinção que tanto nos honra e que tanto nos dá tanto orgulho de ter sido a unidade escolhida para representar o Exército Brasileiro nesse momento, na data de hoje. Então, a todos os presentes, os meus agradecimentos. Uma boa noite. Queremos, de fato, agradecer as palavras do Tenente-Coronel César Alexandre Carli, que mostra mais um pouco do trabalho e do desempenho do Exército Brasileiro aqui para a sociedade erechinense. Também quero cumprimentar e agradecer aqui também os componentes aqui que estão compondo a mesa diretora. Cumprimentar mais uma vez, já foi dito no protocolo, mas gostaria de frisar
em nome desta presidência, a senhora Ana Lúcia Silveira de Oliveira, a nossa digníssima vice-prefeita do município de Erechim, cumprimentar mais uma vez o coronel César Alexandre, pela presença, pela honra de deslocar de Alegrete para esta homenagem. Cumprimentar também o coronel Fernando Monteiro da Silva, que também veio nos prestigiar aqui nesta noite. Para nós é motivo de satisfação. Cumprimentar mais uma vez o homenageado desta noite também, o senhor Afonso Dutra Dias, digníssimo combatente da Segunda Guerra Mundial. Cumprimentar Paulo Presoto, digníssimo prefeito do município vizinho de Getúlio Vargas, Gerson Fraga, ilustríssimo delegado regional de polícia, que também nos prestigia nesta noite, o senhor Major Ricardo Hoffmann, digníssimo comandante do 13º BPM, o padre Dirceu Balestrin, nesse ato representando o nosso bispo diocesano de Erechim. Aqui cumprimentar meu nobre secretário da mesa diretora, Fernando. Enfim, cumprimentar aqui todas as autoridades aqui presentes que nos honram com as suas presenças e dizer que para nós é motivo de muita satisfação poder estar fazendo essa homenagem. Cumprimentar mais uma vez